Meus queridos e amados irmãos, vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres aqui nesta noite? Glória a Deus. Eu também estou feliz, alegre em Deus por esta oportunidade tão singular que Deus, Ele nos concede de aqui estarmos para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Eu quero, antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus, fazer aqui um convite para os irmãos que ainda não são alunos da Escola Bíblica Dominical, esteja fazendo um esforço, para participar conosco, permitindo o Senhor. No próximo mês, no primeiro domingo, iniciaremos uma nova lição da Escola Bíblica Dominical. Iremos falar sobre evangelismo, sobre missões. O tema da lição é Ide e Pregai. E vamos tratar em especial evangelismos e missões. Então, os irmãos que desejam crescer um pouco mais na palavra de Deus, que desejam desenvolver um pouco mais, aproveite essa oportunidade para que você possa estar ciente da missão que Deus Ele deu para cada um de nós. Não temos dúvidas de que o evangelismo, de que a pregação, ela é uma prioridade de Deus. Ela é uma prioridade de Deus. E se é uma prioridade de Deus, também deve ser uma prioridade da sua igreja. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé em nome de Jesus. Aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, nós queremos assim convidá-los também a abrir a sua Bíblia conosco e também ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Você pode ser um evangelista agora, compartilhando esta palavra para a edificação de um amigo, de um colega, de um grupo, que você pode ser uma bênção para a vida destas pessoas. Faça isso agora, compartilhe, multiplique esta transmissão. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, leamos o verso de número 23. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudo falando sobre dízimos e ofertas, e nós vamos hoje falar sobre mais alguns argumentos que as pessoas usam, que eles sustentam contra a prática do dízimo e das ofertas, e nós iremos assim trabalhar essas perguntas, esses questionamentos. Mateus capítulo 23, verso de número 23, os irmãos que acharam, confirmam, dizendo amém. Amém. O primeiro livro do Novo Testamento, 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Amém? Pai querido, Pai eterno, guia nosso coração e a nossa mente para o entendimento e a compreensão da Tua poderosa palavra, que nesta noite nós possamos, ó Deus, aprender e descobrir, Senhor, na Tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós acerca deste assunto tão polêmico, tão controvertido, um assunto, ó Deus, muitas vezes rejeitados por uns, enfatizado exageradamente por outros. Nos ajuda, ó Deus, nessa noite, ter uma compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza.
Meus irmãos, vamos então falar hoje sobre 10 argumentos que comumente é usado por aqueles que têm alguma dificuldade ou que não são dizimistas ou ofertantes. E é claro, eu gostaria de conversar com os irmãos, e os irmãos também fiquem à vontade caso desejem interagir, tá certo? É claro que o tempo não nos é tão oportuno, né, da gente estender muitas as oportunidades, mas espero que à medida que a exposição for acontecendo, possa elucidar diversas dúvidas dos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo sobre dízimos e ofertas, e vamos ver o que é que Deus, o que é que Jesus, o que é que a Bíblia ela fala acerca do dízimo e das ofertas. O que é que a Bíblia fala? É curioso, irmãos, que Jesus falou mais de dinheiro do que do inferno. Jesus falou muito sobre dinheiro, porque dinheiro, ele é, segundo Jesus, a única coisa que pode ser comparada a um Deus. Você sabia que aquilo que você carrega na carteira e no bolso pode não ser dinheiro? Isso depende da disposição do seu coração para com este dinheiro. Dependendo da disposição do seu coração para com ele, ele pode ser dinheiro e pode ser um mamon, pode ser um Deus. E Jesus vai o tratar assim. Normalmente, irmãos, a gente encontramos pessoas que argumentam contra a prática do dízimo, pessoas que levantam seus questionamentos, e eu penso que até de maneira sincera, e talvez o que precisamos fazer é responder de maneira sensata. Nossa ideia, nosso objetivo aqui não é polemizar o assunto, mas trazer esclarecimento para os irmãos. A primeira argumentação que eu quero aqui apresentar aos irmãos é que tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não sou dizimista, porque o ensino da Bíblia é que os tributos pagos ao governo são sempre compulsórios, obrigatórios, mas a contribuição a Deus, ela deve ser sempre voluntária. Então, eu não devolvo dízimo, pastor, porque ela deve ser voluntária. Está ao meu querer devolver ou não. Está em mim o decidir, devolvo ou não devolvo, e Deus em nenhum momento vai cobrar de mim isso, tendo em vista que não é compulsório como é o imposto pago para o governo. O governo, ele cobra o imposto das pessoas, e esse imposto ele é obrigatório. Irmãos, nós precisamos, para compreender isso, olhar tanto para o Antigo como o Novo Testamento e entender que o dízimo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles também têm um caráter imperativo. Tem um caráter imperativo, é uma ordem de Deus, é então um princípio no reino de Deus. E aí a gente percebe, irmãos, que as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai tratar sobre a contribuição cristã, vai tratar sobre o dízimo, sobre a oferta. E observem que o próprio texto que nós lemos aqui, que vai ser base para responder muitas perguntas, nós percebemos que os fariseus e os escribas, eles estavam dando uma ênfase muito grande na prática do dízimo. Tão grande a ênfase que eles começaram a se esconder no dízimo. Eles davam o dízimo até mesmo do cominho, do edro, né, que estava lá plantadinho na sua casa, né, da hortelã, do edro e do cominho. Eles davam o dízimo dos mínimos detalhes que eles possuíam. Só que estes fariseus estavam esquecendo-se de praticar a fé, de praticar a misericórdia e de praticar a justiça. E aqui no capítulo 23,
nós vamos encontrar Jesus refutando a falta de caráter, de moralidade, a hipocrisia dos escribas e fariseus. Percebam que Jesus não está refutando a prática da contribuição. Jesus não está dizendo para eles que eles não deveriam dar o dízimo, tendo em vista que eles estavam fazendo com as motivações erradas. Não. O que é que a gente vê Jesus dizer no texto? E eu gostaria que você voltasse a sua atenção ao texto sagrado. Veja o que Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, eles eram atores, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Jesus disse: olha, vocês estão dando o dízimo, mas estão esquecendo dos principais mandamentos da lei. E ele cita quais são: a justiça, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção, olha o que Jesus vai dizer: deveis, está aí um imperativo, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando ele fala deveis fazer estas coisas, ele está dizendo: olha, vocês devem ser dizimista, tá certo? Vocês devem continuar dando o seu dízimo, devolvendo o seu dízimo, mas não esqueça aquelas. Quais são aquelas? Justiça, misericórdia e fé. Então, façais isso que vocês estão fazendo, mas não esqueça daquela. Veja que Jesus não refuta, mas Jesus mexe com a crise de motivação dos escribas e fariseus. Eles estavam ofertando e trazendo o seu dízimo com motivações equivocadas. Eu vou comentar esse texto bastante aqui com os irmãos, respondendo aqui essas perguntas. Então veja que tanto no Antigo como no Novo Testamento a gente encontra esse deveis fazer, ou seja, o dízimo é então uma prática que deve ser observada. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto muito polêmico, bastante citado talvez pela maioria dos pastores, e eu gostaria de chamar a sua atenção para Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo de número 3, e a gente vai ler a partir do verso de número 8, e eu gostaria que você pegasse alguns detalhes aqui. Quem já ouviu pastores ou pregadores ou pessoas ensinando que Malaquias 3 foi escrito especificamente para os sacerdotes? Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu? Malaquias 3 não está falando da contribuição do povo. Malaquias 3 está falando da falta de moralidade dos sacerdotes. Era eles que estavam roubando ao Senhor. E a pergunta que eu faço é: será que é realmente um texto dirigido somente aos sacerdotes? Será que é isso? Será que essa interpretação está realmente correta? E eu confesso para os irmãos que eu, antes de analisar esse texto, pensava também que o texto estava sendo dirigido exclusivamente aos sacerdotes, mas basta uma boa leitura do texto, ou uma leitura até simples do texto, para a gente perceber que não está se referindo apenas aos sacerdotes. Vamos lá. Olha o verso 8. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Há um pastor muito conhecido aqui no Brasil, o R.R. Soares, ele pregando nesse texto aqui, ele disse que o crente que não dá o dízimo, ele não vai para o céu. Porque lá em Apocalipse diz que no céu não entrará ladrão. E Deus perguntou aqui, através do profeta: roubará o homem a Deus? E o profeta responde, veja, porque o povo se questionou, todavia vós me roubais. E eles disseram: em que nós te roubamos? E ele diz: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos?
ou seja, nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus está acusando a nação de estar roubando a ele. E eu queria aqui citar para os irmãos um questionamento, né, do pastor que eu citei. Não é que eu concorde não, viu? Porque se os irmãos olharem direitinho para o Novo Testamento, né, e para o Antigo Testamento também, embora houvesse punição de Deus, tá certo, para essas pessoas, é importante você perceber que no Novo Testamento, quando nós olhamos o Novo Testamento, em nenhum momento a gente vê a ênfase da salvação pelas obras, tá certo? A salvação, ela não é pelas obras, não é porque você é dizimista que você é salvo, tem passaporte carimbado para o céu, né? Você já comprou um espaçozinho lá no céu. Não tem nada, nem confunda isso, porque a salvação, ela é unicamente pela fé, tá certo? A salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus, é porque você acredita no sacrifício de Cristo. A salvação não é por obras, tá certo? Então, é preciso olhar isso com muito cuidado. É claro que um cristão, depois que ele está em Cristo e ele entende as verdades da palavra de Deus, o seu maior prazer é cumpri-la, é obedecê-la. Então, continuando aqui, verso de número 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então observem que esse texto sagrado mostra que o dízimo, ele é imperativo. Veja que Deus está cobrando do povo e dos sacerdotes que ele cumpra o seu dever. Mas pastor, o senhor falou que esse texto não se refere exclusivamente aos sacerdotes. Como é que o senhor pode mostrar isso? Eu quero convidar você para ler comigo. Veja o verso de número 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de... Quem é os filhos de Jacó, irmãos? Quem era Jacó? Lembra da briga de Jacó com o anjo? O anjo chamou ele de quê? Israel. Então, Jacó aqui é uma referência a Israel, não é uma referência em especial aos sacerdotes. Agora eu pergunto, é uma referência também aos sacerdotes, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque os sacerdotes é de uma linhagem da tribo de Levi, que era uma das tribos de Israel. Então veja que não é uma passagem dirigida exclusivamente aos sacerdotes, mas aos filhos de Jacó, aos descendentes de Israel. Sim, pastor, mas apenas esse texto aí como prova já seria o suficiente. Mas observe, irmãos, que o próprio texto no verso 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. É assim que está na sua Bíblia aí? Quem é que está roubando ao Senhor aí, Malaquias? Quem? Os sacerdotes ou a nação toda? A nação toda. Toda a nação estava distante de Deus, toda a nação estava separada do Senhor. É triste porque não apenas a nação estava errando, mas é claro, a própria linhagem sacerdotal estava incluída neste meio. E o pecado dos líderes, irmãos, são sempre piores do que o pecado da igreja. É sempre piores, porque os líderes pecam contra o maior conhecimento. E veja que toda a nação havia um pecado generalizado. Veja que problema. Um pecado generalizado, geral. Toda a nação estava negligenciando essa prática. Então veja que é um imperativo, né? Nós vemos tanto nesse texto como em Mateus 23. E também, irmãos, existe uma clara distinção entre dízimo e imposto, viu? Existe uma clara distinção. Porque às vezes as pessoas usam o argumento de que, pastor, o dízimo era o imposto de Israel, agora não existe mais Israel, então o meu dízimo agora é o imposto que eu já pago ao governo.
não é? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus faz uma clara distinção entre aquilo que é de Deus e o que é de César. Quando ele mesmo diz em Mateus 22, verso 21, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Observe que neste versículo, Jesus está ensinando para a gente que nós somos cidadãos de dois reinos. De um reino terreno, material, físico, que tem deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, que tem impostos que são cobrados à população, certo? Nós somos parte desse reino também. Mas ele também diz que nós somos parte de um outro reino. Então dai a este reino o que é deste reino, e dai a Deus o que é de Deus. E o que é que eles iam dar para Deus? Jesus está falando de dinheiro. Jesus está falando de capital, né, de valores financeiros. Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Vamos prosseguir, né? Um outro argumento que as pessoas usam é o seguinte: eu não sou dizimista, pastor, porque o argumento de que o dízimo é válido para hoje, por ter sido praticado por Abraão, cai por terra, porque a circuncisão também foi praticada por Abraão, antes da lei. A circuncisão foi antes da lei, foi da lei, mas não é depois da lei. O dízimo não é antes da lei, e por que ele é depois da lei? Se a circuncisão não é. Entendeu? Então ele se questiona: como, pastor? O dízimo é para hoje, se a circuncisão não é mais para hoje? Quando a lei ela é sepultada, né, ela morre, então a gente está desobrigado da circuncisão. É interessante, e é verdade que o dízimo ele é antes da lei, foi antes da lei em Abraão, é da lei regulamentada por Moisés, né, através de Deus e Moisés regulamenta a lei, e também é depois da lei, porque a gente vai ver alguns princípios que eu vou tocar mais na frente. Mas veja que a circuncisão, irmãos, a circuncisão, ela realmente, ela não continua a sua prática literal no Novo Testamento. Até Jesus, ele foi circuncidado, né? O 8º dia, não foi isso? Jesus não foi circuncidado? E muitos judeus no século I foram circuncidados. Mas perceba que a partir dos apóstolos, o que é que nós percebemos? É que a partir dos apóstolos, a circuncisão, ela vai ser mudada por um outro elemento, por uma outra ordenança na igreja. Quem sabe pelo que a circuncisão ela foi substituída na igreja? Sabe pelo que foi substituída? Sabe por que hoje ninguém precisa ser circuncidado, mas a prática da circuncisão ela continua num sentido espiritual ainda na igreja hoje? Ela foi substituída pelo quê? Quem lembra? Pelo batismo. Vamos ver Colossenses, por gentileza. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso de número 11, verso de número 12. Colossenses capítulo 2, verso de número 11 e verso de número 12. Os irmãos acharam? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 11, 12. Colossenses 2, verso de número 11, verso de número 12. Diz assim. Ia lendo um aqui, deixa eu ver o 2. Diz assim a palavra de Deus, verso 11, verso 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja que todos nós somos circuncidados em Cristo no batismo. Então veja que a circuncisão ela é substituída no Novo Testamento no batismo. Agora, irmãos, quanto ao dízimo, será que ele foi substituído?
Porque os apóstolos também não citam o dízimo tão claro numa substituição como foi a circuncisão. E aí a gente percebe primeiro o texto de Mateus 23, a gente vê Jesus dizendo, né, que os fariseus deveriam continuar com a prática do dízimo. Veja que o próprio Jesus ele vai dizer que deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas, e ninguém vai dizer que a justiça, a misericórdia e a fé, que era também da lei, ela foi abolida, né, a partir de Cristo. Ninguém em sã consciência vai dizer que a lei foi abolida, a misericórdia, a fé, ela foi abolida. Então veja que nem essas coisas da lei foram abolidas, e nem também a própria prática do dízimo e da oferta. Agora é claro, quando a gente olha para o Novo Testamento, irmãos, a gente percebe que, embora seja um imperativo de Deus, um princípio de Deus, a gente não vê nos apóstolos, em especial Paulo, você não vê em nenhum momento Paulo citar sequer a palavra dízimo. Paulo não cita sequer uma vez a palavra dízimo, mas a gente percebe que Paulo, ele menciona o dízimo como um princípio, e ele cita exatamente como base do próprio Antigo Testamento, e a gente vai falar um pouco também sobre isso. Agora observe que o próprio Jesus também, quando ele está ensinando, quando ele está pregando, ele vai enfatizar que o trabalhador é digno do seu salário. E ele está falando isso quando está enviando os apóstolos. Se o trabalhador é digno do seu salário, ele está enviando os apóstolos dizendo: não se preocupem, vocês são dignos do salário. O que é que ele está dizendo? Que eles seriam mantidos como pregadores, como apóstolos na obra de Deus. E como é que eles seriam mantidos, irmãos? Será que o povo ia fazer uma cotinha no caminho? Como é que esses apóstolos seriam mantidos? Através das contribuições, não temos dúvida. Um outro questionamento que as pessoas fazem pastor, eu não sou dizimista, porque no Novo Testamento, dízimo é sempre descritivo e nunca prescritivo. Você vai encontrar no Novo Testamento sempre mais narrando história sobre o dízimo, e não um mandamento expressivo e claro acerca da contribuição. É verdade, observem que a palavra dízimo no Novo Testamento vai aparecer 7 vezes apenas. Vai aparecer em Jesus, vai aparecer em Hebreus, e a gente vê que apenas em Cristo e em Hebreus é que ela vai ser citada, a palavra dízimo diretamente vai ser citada. Aí perceba que essa palavra dízimo, embora apareça em Hebreus e através de Jesus, ela realmente está lá, mas numa situação descritiva. Não há nenhum mandamento direto de Deus, né, como a gente encontra lá nos 10 mandamentos, assim: dizimarás, né, ou não deixarás de dar o dízimo. Não tem nenhum mandamento imperativo diretamente nesse sentido, mas a gente percebe, irmãos, que Mateus 23 fala sobre o dever de continuar. Lucas 11, verso 42, também vai falar, não é, sobre Jesus. Ele vai estar de frente ao gasofilácio, né? Lembra dessa passagem? Ele vai estar de frente ao gasofilácio, que é o tesouro, né? A caixa onde as pessoas colocavam as ofertas e possivelmente também os dízimos. E Jesus senta lá e fica observando as pessoas ofertar. E aqui está um fato curioso, né? Jesus observa quem oferta, não é? Ele senta e fica observando as pessoas ofertar. E ele viu ricos chegarem lá e ofertarem um montante alto, né, um valor alto. E daqui a pouco ele percebe uma viúva com 2 moedinhas. 2 moedinhas. E as moedas que essa viúva estava ofertando era considerada as moedas de menor valor. É porque hoje não tem mais aquela moeda de 5 centavos, não sei nem se tem ainda, né? Tem não, né? Só tem de 10 centavos, né? Então, pronto, seria moedinha de 5 centavos. Ela tinha 2, ela foi ofertar lá. Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse: de todos que ofertaram, ela foi quem mais deu, porque os outros deram do que sobraram, mas ela deu tudo que ela tinha, ela deu de coração. Observe que Jesus, ao invés de reprimir aqueles que estavam ofertando, inclusive a mulher, ele simplesmente assiste e dá uma lição para os discípulos de que o importante na contribuição não é a quantidade do que você oferta, mas é a sinceridade com que você devolve.
é a fidelidade com que você faz para Deus, não é o quanto você dá, não é o quanto você pode depositar no gasofilácio, mas é o quanto o seu coração está disposto a contribuir para o reino de Deus. A gente vê também em Hebreus, né, quando vai citar lá Abraão dando dízimo para Melquisedeque, a Bíblia diz que ele vai devolver a Melquisedeque, e ele vai devolver o seu melhor, né, vai devolver aquilo que ele havia conquistado como despojo de guerra, ele devolve o seu melhor para Deus. E aí, irmãos, a gente percebe que tanto no Antigo como no Novo Testamento, embora seja, no Novo em especial, seja um texto mais descritivo, né, a gente percebe então que o próprio Jesus teve diversas oportunidades de condenar aqueles que estavam ofertando e não faz isso. Não faz isso. Já imaginou? Jesus poderia ter reprimido, né? Mas ele observa, traz uma lição, mas não reprime a contribuição. Isso é interessante nós observarmos. A Epístola aos Hebreus, né, vai nos informar que Abraão então entregou o dízimo, e observem que ele entrega a Melquisedeque, que é uma prefiguração de Cristo, é um antertipo de Cristo, é um tipo de Cristo. Ou seja, ele era, na simbologia bíblica, né, representa Cristo, e ele vai então dar o dízimo, devolver o dízimo a Melquisedeque. Hebreus vai dizer que todos da tribo de Levi são dizimistas em Abraão ou em Melquisedeque, no dízimo de Abraão a Melquisedeque, eles também estavam cumprindo aí as suas obrigações legais diante de Deus, né, ao fazer a sua contribuição. Então, o dízimo no Novo Testamento é sempre descritivo e nunca prescritivo. É verdade que é mais descritivo do que prescritivo, mas observem que o próprio Cristo em nenhum momento ele vai refutar ou desfazê-lo, né? Um outro questionamento que as pessoas fazem acerca do dízimo e oferta é: pastor, eu não sou dizimista porque Paulo não orientou as igrejas a entregar os dízimos, mas orientou a ofertar. É verdade, irmãos, que Paulo não orienta a igreja a entregar o dízimo, somente a ofertar? Sim ou não? Será que Paulo orientou a dar o dízimo? Mas pastor, o senhor falou que Paulo não citou em nenhum momento a palavra dízimo. Mas será que Paulo, nas suas cartas, em algum momento, ele fala sobre dízimo, ainda que de maneira indireta, ou será que ele falou somente sobre oferta? O que é que os irmãos acham? Vamos dar uma analisada? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 1 em diante. A gente vai pontuar algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver aqui o que é que Paulo ele cita acerca do dízimo e das ofertas. Observe que Paulo ele começa, né, falando aí sobre o seu apostolado, capítulo 9, verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Vamos lá, eu vou lendo e vou comentando, tá certo? Não sou eu porventura livre? Paulo pergunta. Não sou eu apóstolo? Não vi eu nosso Senhor? Ele está provando que ele é um apóstolo do Senhor, né? Ele vai então falar de que ele era apóstolo, ele viu o Senhor, que ele tem fruto. E ele diz no verso 2: se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está dizendo para os irmãos de Corinto: olha, pode todo mundo achar que eu não sou apóstolo, mas a minha mensagem no meio de vocês, o meu testemunho para vocês é prova cabal de que de fato eu sou um apóstolo do Senhor. Eu posso não ser para os outros, mas vocês sabem que eu sou, para vocês pelo menos. E ele continua: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está dizendo: gente, eu estou trabalhando no meio de vocês, eu não posso comer e beber, vou ficar aqui padecendo? Posso ou não posso comer e beber? Ele faz uma pergunta, e observe que ele continua: e também o de fazer-nos acompanhar uma mulher, irmã, como também faz os demais apóstolos. Ou seja, se eu quiser casar, não posso me casar?
Ou se eu quiser, se eu precisar de alguém que me auxilie nessa jornada, não posso ter? Posso. E ele continua, verso 6. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ele está questionando, será que eu também não tenho o direito de deixar de trabalhar secularmente para viver apenas do trabalho da obra? Ele tá questionando a igreja. Verso de número 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ele pergunta. Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Olha Paulo falando para a igreja. Aquele que planta a vinha come do fruto. Quem vai para a guerra à sua própria custa? Quando ele vai para a guerra, tem sempre alguém que está bancando ele na guerra. Paulo está levantando esse questionamento à igreja. Verso ainda de número 7. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo aqui está pegando a figura do pastor de ovelha que sai de casa quilômetros, passa às vezes noites e noites lá no pasto com as ovelhas, às vezes duas noites, 3 noites, para poder voltar para casa. E tem uma hora que a comida acaba. E o que é que o pastor faz? Toma o leitinho da cabra, né? Toma o leitinho do carneiro. Então ele está dizendo, porventura o pastor não se alimenta também das ovelhas? Do rebanho? E ele então faz esse questionamento. Veja o verso 8. Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Veja, porventura esse questionamento que eu estou fazendo com vocês é apenas um questionamento de homem? É apenas uma ilustração com figuras de animais, com figuras de um pastor, com figura de uma árvore? Porventura é somente um questionamento filosófico, intelectual, humano? Ou também essa mesma coisa que eu estou falando não diz a lei? Aí Paulo agora está se referindo ao quê? Ao sustento dos sacerdotes e levitas, que a lei aparava, que o sustento deles era dado exatamente pelo dízimos e ofertas. Paulo agora está ligando o seu questionamento com a lei. Aí veja o que é que ele diz na sequência. Verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Ou seja, o boi deve se alimentar também do próprio pasto, né, ou da própria plantação. Também o boi ele ata a boca do boi, mas também daquele próprio alimento ele dá ao boi. Ainda continua, acaso é com bois que Deus se preocupa? Veja, porventura a preocupação de Deus é com os bois? Verso 10. Ou é seguramente que por vós é que ele diz, certo que é por vós e por nós que está, vamos lá, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros praticam desse direito, se outros participam desse direito sobre vós, nós não temos nós também maior medida? Ele está dizendo, se os outros, né, também têm esse direito entre vós, eu e Barnabé também não temos? Ainda continua, entretanto não usemos esse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Aí ele diz no verso 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. Aí ele refere-se a Cristo, que diz, né, que o trabalhador é digno do seu salário. Ele se refere a Cristo e diz, aos que pregam do evangelho, que vivam do evangelho. Então veja, Paulo cita um exemplo secular, vários exemplos seculares. Paulo volta-se para a lei, depois ele cita Jesus e diz e conclui, aquele que prega do evangelho deve viver do evangelho. Agora eu pergunto para você, de que vive, né, aquele que prega o evangelho vive do evangelho? E o que é que vai alimentar esse que prega o evangelho? Da onde é que vai tirar o sustento desse que prega o evangelho? É através de quê? Da contribuição, irmãos. É isso que Paulo não citou o nome dízimo, porque você pode não chamar de dízimo, é minha oferta, pastor, mas você não pode deixar de contribuir, deixar de abençoar a obra por diversas razões.
Primeiro, porque você está reconhecendo que tudo que você tem é de Deus. Segundo, porque você está adorando a Deus com as suas contribuições, dizendo: eu não tenho o coração dominado pelas minhas finanças. Terceiro, você está fazendo isso porque você sabe que a gente tem luz para pagar, aonde a gente se reúne, a gente tem gastos que são pertinentes ao ambiente que a gente se reúne. Você está fazendo isso também por causa da manutenção. Você está fazendo isso porque entende e compreende que o dízimos e ofertas também é para atender os aflitos, necessitados, os órfãos, as viúvas, aqueles que estão precisando de auxílio, para atender o estrangeiro. Você compreende, e você também sabe, em último lugar, que o dízimo e a oferta também é para a propagação do evangelho, para a gente alcançar mais vidas. Esses são os propósitos do dízimo e da oferta. Observem que a manutenção da igreja não é feita com bazar na porta da igreja. A manutenção da igreja, o sustento de um irmão que está precisando de auxílio, está passando por necessidade, não é feito com rifa, né? Vamos sortear aqui, pastor, uma rifa para abençoar o irmão que está desempregado. Não é feito com rifa. Também não é feito com campanhas de alimento. Também não é feito com doações de alimento. Vamos lá, irmão, cada um doa 1 quilo de alimento para a gente atender o irmão necessitado. Você não vê isso com orientação no Novo Testamento. Paulo manda: olha, recolhei nos domingos as ofertas de vocês, porque quando eu passar, eu vou levar esse montante para os irmãos que estão passando necessidade. Isso era o que? Dízimos e ofertas. Essa seria a prática, a ideia bíblica, né, acerca do dízimo e das ofertas. Os irmãos entenderam? Deu para entender até aqui, irmãos? Qualquer coisa, irmãos, dê um sinal aí, viu? Em quinto lugar, eu não sou dizimista, pastor, porque os 3 tipos de dízimos, né, do Antigo Testamento não se encontram paralelos com ele no Novo Testamento. Então, não se pode aplicar, né, o dízimo do Antigo no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os 3 paralelos principais do dízimo, né, que era para as viúvas, ou seja, em resumo, né, viúvas, estrangeiros e órfãos, ou seja, as pessoas necessitadas, era para a manutenção da tribo de Levi, que ficaram sem terra, e era também para o sustento dos sacerdotes. Então, era basicamente os 3 propósitos do dízimo no Antigo Testamento, que é o que eu citei aqui para os irmãos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, irmãos, os propósitos são maiores, porque não é somente para manter a casa, não é somente para manter o trabalho pastoral, certo? E nem é somente para ajudar aqueles que estão necessitados. Ainda temos a obrigação, né, aquilo que Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Infelizmente, irmãos, nós estamos vendo hoje, não muitos recursos serem investidos, né, em muitas coisas, mas menos na pregação do evangelho, para alcançar vidas. Saiba que agora, neste momento, tem milhares de pessoas que estão morrendo sem ouvir a pregação do evangelho. Sabe por que eles não escutam a pregação do evangelho? Não é porque Deus não nos deu a missão. Deus nos deu, Deus disse: ide e pregai. Mas o problema é que nós não estamos indo pregar a palavra. Nós não estamos anunciando o evangelho. E veja que a pregação do evangelho, o envio de missionários, é com dízimos e com as ofertas. Infelizmente, irmãos, a gente vê hoje, né, missionários, inclusive, passando necessidades no campo missionário, porque as contribuições de missões são precárias. E quando há contribuição, há pessoas maldosas, não é, que não enviam os recursos realmente para missões. Não enviam os recursos para missões. Irmãos, para ser sincero aos irmãos, se muitos missionários dependessem realmente da contribuição da igreja, né, de algumas igrejas, para missões, eles morreriam de fome. Eles abandonariam o campo, porque não é praticamente enviado nada. São precários, passam realmente muitas dificuldades. Hoje a gente vê que há uma necessidade muito grande de se imprimir Bíblia, de se doar Bíblia, de se ofertar Bíblias.
países, irmãos, que precisam ser alcançados pelo Evangelho, e nós precisamos investir nisso, principalmente hoje usando a bênção, né, da tecnologia, a gente alcançar mais vidas. Então nós temos esse ide de Cristo, ide, pregai por todo o mundo. Então veja, no Antigo Testamento tinha 3 propósitos principais do dízimo, mas no Novo tem muito mais. Isso significa que no Novo Testamento a visão de contribuição deve ser ainda mais profunda, tendo em vista que são maiores os objetivos, maiores as metas para se alcançar mais vidas. Em 6º lugar, tem gente que diz assim: pastor, eu não sou dizimista porque Deus só aceita o que damos com voluntariedade e alegria. Eu não vou dar algo se eu não estou com vontade de dar, né? Deus só aceita aquilo que é voluntário, pastor. Eu vou ofertar algo que eu não estou com vontade de dar. Mas é interessante, irmãos, que você percebeu que a nossa vida não pode ser guiada pela vontade de fazer ou não fazer. Percebeu isso? Tem momento que você não quer, mas deve. Às vezes a gente faz pelo dever. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso fazer algo para Deus só pelo dever? Porque às vezes é melhor obedecer, mesmo não concordando, mesmo não tendo vontade de fazer e obedecer, do que você, por sua vontade, decidir desobedecer. Porque você, o pentecostal diz assim: porque eu não estou sentindo, pastor, não estou sentindo de dar, não estou sentindo de fazer, não é? Mas observem que há muitas coisas na nossa vida que a gente não pode depender do sentir. Quem aqui dos irmãos chega no final do mês, aí tem um aluguel para pagar, por exemplo, ou a conta de energia, e diz assim: esse mês eu não estou sentindo de pagar não, né? Quem fala isso aqui? Mesmo sem você sentir, você tem que pagar. Porque se você não pagar, vai cortar a tua energia, o dono da casa vai te ameaçar a tirar da casa. Então veja, mesmo sem vontade, né? Os irmãos estão rindo por quê? Todo mês não dá vontade de pagar, não é? A internet, aí Jonathan vai lá, bota a internet, se mesmo não estou sentindo de pagar não, Jonathan, né? Aí vai se ver que a empresa, viu? O CPF está lá, né? Então veja que às vezes a gente precisa agir ou fazer algo e nem sempre é guiado pelos sentimentos, é pelo dever de fazer. Então quando você às vezes não quer cumprir, né, ou não quer fazer porque não está sentindo, a gente não pode ser guiado pelas emoções. O crente, ele vive pela fé, irmãos. Ele vive pela fé. Então não pode ser guiado apenas pelas emoções. A alegria, com certeza, deve ser a nossa maior motivação. A gente deve fazer com alegria. O bom é que você faça não como um dever apenas, mas faça isso com alegria, dando graças a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele vai continuar fazendo em sua vida. Amém? E claro, né, tem que sempre haver, é bom que haja uma sintonia entre seu coração e aquilo que você faz para Deus, para não ficar aquela obrigação seca, né? Estou fazendo porque tem que fazer, Jesus, senão, né? Porque tem crente que ele vai empurrado igual fusquinha, né? Se não empurrar, não pega, não dá partida, né? Empurrado, eu estou fazendo porque é o jeito, sabe? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Olha, se você está na igreja porque tem medo de ir para o inferno, pode ter certeza, a sua vaga já está garantida lá. Pode ter certeza disso. Você não é crente porque tem medo do inferno. Você é crente porque você ama Jesus, porque você quer Ele, porque você deseja Ele, porque você deseja e anela a sua presença, porque o nosso desejo deve ser feito. Paulo disse: meu desejo é partir e estar com Cristo. Aleluia. E não porque tem medo de ir para o inferno. Não podemos ser crente porque temos medo do inferno, mas ser crente porque a gente ama Jesus. Amém? Alguma dúvida até aqui? Não? Os irmãos são afiados, viu? Eu sei que se eu fizer as perguntas no final aqui, todo mundo responde, né? Está todo mundo afiado mesmo? Se você não respondeu, atira esse microfone daqui de cima, viu? Mas não é vocês não, irmão, fique tranquilo. Vamos lá, né? Tem gente que diz assim: pastor, eu não sou dizimista porque o dever da igreja é pagar as suas contas, e isso pode ser feito com uma cota. A gente pode fazer uma cotinha. Deu quanto desse mês? Vamos pagar. Para que dar dízimo? Para que oferta? Se a gente pode juntar o que gasta no mês e junta lá, quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, a gente junta e paga uma cotinha. Irmãos, igreja não é clube social, não é assim?
Às vezes você vai alugar uma casa na praia, junta 3 famílias, ó, deu tanto, divide 100 para cada, não é? Aí vai lá. A igreja não é um clube social. A igreja é o corpo de Cristo. O culto, a gente não precisa inventar o que vai fazer no culto. O culto é dirigido por aquilo que a palavra de Deus já orienta. A gente nem acrescenta e nem diminui. É o que já está revelado na palavra de Deus. Então, Deus não orientou que a gente fizesse uma cota para pagar as despesas ou para socorrer os aflitos, os necessitados, fazer a obra com cota, né? com rifa. Como eu falei para os irmãos, com bazar na porta da igreja. Vamos lá, irmão, fazer um bazar para a gente pagar o aluguel da igreja esse mês, né? A igreja, a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Em mostrar que a obra, a pregação do evangelho, os seus meios, como um ambiente desse, é um ambiente para pregar o evangelho, discipular pessoas. Então veja que isso é mantido exatamente com as contribuições, porque a igreja não é um condomínio, né, onde cada um paga, né, para usufruir ali dos benefícios do condomínio ou de um parque, né, ou de um espaço, tá certo? A igreja não é um clube social. Infelizmente, irmãos, a gente tem hoje muitas igrejas, inclusive, que estão estagnadas, né, estão vivendo para dentro. Elas não conseguem viver dentro e sair para fora, elas vivem estagnadas para dentro. E nós precisamos ter muito cuidado para a gente não estar aqui dentro, vivendo somente para a gente. A gente não achar que a vida cristã se resume em ir 2 vezes na semana para a igreja, e tem crente que nem 2 vezes consegue chegar, não é? 2 vezes você não consegue chegar. Então a gente não pode viver somente aqui dentro. A igreja não pode fica resumida a 4 paredes. Aqui é o local onde Jesus te prepara, onde Deus te prepara, te ensina a marchar, te ensina a atirar, te ensina a se preparar para ir lá fora resgatar o perdido, o pecador. Aqui você se alimenta, se fortifica para salvar alguém lá. A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. Aqui nós nos preparamos para isso. Mas infelizmente a gente vê muitas igrejas, elas se enclausulando, ficando restritas ao seu ambiente. Elas se resumem apenas às 4 paredes. E aí a gente percebe que ela não tem uma visão, né, de crescimento. A gente não pode estar aqui, irmãos, e não ter essa visão de amanhã. Não é crescimento de organização, é crescimento da gente alcançar vidas, da gente poder amanhã ganhar mais vidas, ganhar mais almas, alcançar mais alguém para Deus, para o reino de Deus. Nós não podemos ser cristãos estéreos. Entra ano e sai ano e não consegue gerar uma outra ovelha. Não podemos, irmãos, jamais. Nós precisamos então alcançar mais vidas. Em 8º lugar, tem pessoas assim: pastor, eu não sou dizimista porque o dízimo é mais enfaticamente ensinado no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Eu não vou nem comentar muito isso aqui, porque os irmãos já viram que Paulo cita, Hebreus 7 cita, Jesus em Mateus 23 cita, Jesus em Mateus 10:10 cita, quando ele fala do trabalhador, que cada trabalhador é digno do seu salário. Você vê que não é apenas um ensino do Antigo Testamento. No Antigo Testamento o dízimo está ensinado antes da lei, na lei e depois da lei. E a gente vê também no Novo Testamento a mesma prática sendo ensinada, e a gente vê também que Jesus em nenhum momento refuta, né, aqueles que contribuem ou aqueles que ofertam na casa de Deus ou para a manutenção da obra do Senhor. Então veja que o dízimo e as ofertas não está restrito apenas ao Antigo Testamento. Em 9º lugar, tem pessoas assim: pastor, eu não sou dizimista porque o que ganho é pouco e não sobra. Já viu essa? Pastor, eu ganho tão pouquinho, pastor, que olha, é tão pouquinho que o que eu ganho não sobra para dar o dízimo. O problema aí, sabe qual é o problema que está aqui nessa frase? Qual é? Sabe qual é o problema aqui? Tem que tirar primeiro do Senhor. O que sobra é o que Ele vai resolver as demais coisas. Mas a gente usa esse argumento ao contrário, né? A Bíblia em nenhum canto diz que a sobra, aí você separa se sobrar. Não, não é isso.
Então o problema aqui está exatamente na própria pergunta, no próprio questionamento. Pastor, eu não sou dizimista porque, afinal de contas, não sobra, eu ganho tão pouco. Mas observem que dízimo, oferta, aquilo que você faz para Deus é sempre primícia, é sempre o primeiro. Primeiro você separou de Deus, depois você administra aquilo que ficou com você. A Bíblia sempre ensina esse princípio, não o contrário. Observem, por exemplo, que Provérbios, leia Provérbios aí comigo, Provérbios 3, verso 9. E eu poderia citar vários outros exemplos, né? Mas a gente vai citar alguns aqui como base apenas. Provérbios 3, verso 9. Quem achou aí? O que é que diz? Honra ao Senhor com os teus bens e com as sobras de toda a tua renda. Não é isso aí? Hã? Não. Tem certeza, irmã Luzinete, que a senhora não leu errado aí? Com as tuas primícias, não é com a tua sobra. É a primeira coisa. O nosso problema é que às vezes a gente quer esperar sobrar para poder fazer. E sabe quando é que vai sobrar? Nunca. Porque, ó, irmãos, o rico já vive na sede, né? E o pobre, irmãos, é aquele pouquinho que entra, né? Quando ele paga tudo, já está aperreado, porque já tem mais para pagar, não é assim? Então não vai sobrar. Não vai sobrar. Então você primeiro separa do Senhor e espera que Deus abençoe aquilo que ficou em suas mãos, porque Deus, Ele pode multiplicar. Não que Deus vai te dar mais do que o que você ganha, pode ser, mas às vezes aquilo que você ganha, Deus faz prosperar em tudo, irmão. Você ganha pouquinho, né? Soube separar o que é do Senhor, e aquilo que você ficou, você vê fazer tantas coisas que você fica admirado. Como eu consegui fazer tantas coisas com um pouquinho que eu fiquei? Porque você aprendeu a honrar primeiro ao Senhor com as suas primícias. Amém? Então, nós precisamos honrar ao Senhor com as primícias e não com as sobras. Irmãos, Deus não é Deus de sobras. Deus é Deus de primícias. Deus, Ele deseja que a gente sempre traga para Ele as primícias e não as sobras. Ele merece o primeiro, Ele merece o melhor, Ele merece que nós dê para Ele de tudo, né? Do tempo, a nossa vida financeira deve ser prioridade dEle. Por isso que Jesus vai falar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você, irmãos, diz que não dá para separar o do Senhor porque não vai sobrar para você, você não está confiando que Deus, Ele é provedor. Você não está confiando que Deus é o Deus que supre as suas necessidades. Deus, Ele é provedor, Ele é Deus de provisão, e nós vivemos pela fé. Amém? O seu dever e o meu dever é confiar nele, em fazer o que Ele pede, e as consequências a gente deixa na mão dEle. Amém? Deixa na mão dEle. Deus está vendo a sua sinceridade e o seu trabalho perante Ele. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, os grandes homens de fé, os grandes homens, né, da Bíblia, eles fizeram para Deus as suas primícias. Lembra de Abel? Abel trouxe o melhor das suas primícias. O melhor que ele tinha lá entre o seu rebanho, ele trouxe para o Senhor. Abraão, Hebreus 7 vai dizer que ele trouxe o melhor dos seus despojos, ele deu para o Senhor. A gente olha para Davi, ele foi fazer uma oferta ao Senhor, aí Araúna diz assim: eu vou te dar o terreno, eu vou te dar a lenha, eu vou te dar os cabritos, eu vou te dar tudo para a oferta. Davi diz assim: não, eu quero comprar, porque eu não quero dar para o Senhor nada que não me custe nada. Eu não quero ofertar para Deus algo que não tem nenhum preço para mim. Veja, ele deu para Deus o melhor. Ele poderia aproveitar, tem alguém para me emprestar, né, para me doar, eu vou aproveitar e vou fazer isso para o Senhor, mas ele não fez isso. Ele preferiu ter a despesa. Então observem que isso é muito importante, não é? A gente olha, por exemplo, para Maria, irmãos. Maria, né, ela quando Jesus entrou na casa, Marta se ocupou-se lá dentro, mas Maria se sentou aos pés do Senhor, porque queria desfrutar o melhor de Cristo, da primícia do seu tempo para Cristo. Olhe, por exemplo,
não é, para várias dessas personagens, veja a vida dessas personagens, como elas dedicaram o melhor para Deus. Infelizmente hoje, irmãos, a gente está vivendo uma inversão de valor muito grande. Hoje a gente vê as pessoas gastando, não é, mais com cosméticos do que com o reino de Deus. Você vai ajudar na obra de Jesus, ajudar na igreja, na obra, qualquer coisa que é para Deus, aí você faz a maior barreira, não é? Maior barreira. Eu não tenho, eu não posso, eu não dou, pastor, eu estou mais liso do que Mussu, não é? Mussu é é um peixe, né? Como se fosse um peixe, né? Pastor, eu não posso. Mas a gente gasta com tantas coisas, irmãos. Você sai daqui, compra uma Coca-Cola que vai ver a hora de te matar em breve, né? Aí compra uma Coca-Cola, mas o mesmo valor da Coca-Cola você não consegue doar ou devolver para Deus. Você tem, às vezes tem esse coração, o coração está avarento, né? Duro para essas coisas. A gente vê hoje pessoas investindo muito em coisas supérfluas, investindo em coisas secundárias, mas nós não gastamos, não investimos para alcançar vidas. Veja quantas vezes a gente, hoje a internet é uma febre, né? Todo mundo praticamente tem internet, algumas exceções. A gente tem internet nas mãos e a gente usa a internet para tantas coisas, irmãos. Por que a gente não usa para compartilhar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para alcançar alguém? Por que a gente gasta de maneira tão supérflua, né? O nosso tempo às vezes na internet. Nós vemos pessoas, irmãos, com justificativas e desculpas, né, das mais tremendas, das mais grandes, para sonegar o seu dever de contribuição. É muito importante que nós possamos ter um coração aberto e doador, né, envolvente na obra de Deus, e que você possa, irmãos, investir para que almas e vidas possam ser alcançadas. E aqui eu vou encerrar, tá certo, com o último questionamento, e é claro, né, é o último dessa mensagem, mas não para por aí, né, tem muitos outros. Eu ainda vou ver, a gente força mais alguns para a próxima doutrina continuar com mais questionamentos. Vamos ver se não tem mais, aqui tem muitos questionamentos sobre a contribuição. Uma outra que eu vejo muito é as pessoas dizem assim: pastor, eu não sou dizimista porque as igrejas não administram bem o dízimo. É verdade, irmãos, que algumas igrejas não administram bem o dízimo, sim ou não? É verdade. As pessoas estão cobertas de razão. Há muitas pessoas que não administram bem e que são um péssimo exemplo para aqueles que querem, né, fazer o certo. É um empecilho para o evangelho, é um empecilho para a pregação do evangelho, é verdade. Mas observem que, como crentes, como membros, como família, nós temos por obrigação acompanhar, irmãos, a administração da igreja. Você, como membro, tem por obrigação acompanhar a administração da igreja. Então observem que a ordem de Deus em Malaquias 3:10 é: trazei o dízimo à casa do tesouro. Ele pede para trazer a oferta, né, o dízimo. Mas observe, irmãos, que embora a gente não seja juiz do dízimo, você não vai ser juiz do dízimo, mas você precisa acompanhar a administração da igreja quanto ao dízimo e quanto às ofertas. Você precisa saber para onde está indo, como está sendo administrado, o que é que está sendo feito, o que é que está sendo realizado com as contribuições. Lembra que eu falei aqui de uma irmã que foi questionar o pastor, né? E ela fez assim: olha, irmã, a senhora está se interferindo na minha administração, o seu dever aqui é ofertar, e meu dever aqui é administrar. E a irmã disse: o senhor está administrando muito mal, por isso que eu estou cobrando o senhor. Veja que na igreja você não tem só o dever de contribuir, você tem que acompanhar a administração da igreja. Você precisa acompanhar o que é que está sendo feito com os recursos. Você vê, por exemplo, Romanos 15, né, e Romanos 16, você vai ver que Paulo, ele pede uma oferta à igreja, né, para levar para os irmãos, mas veja que ele cita várias outras pessoas envolvidas, pessoas que estão acompanhando a contribuição. Amém? Então a igreja deve acompanhar, você deve acompanhar as finanças da igreja. E, pastor, mas se a minha igreja estiver administrando mal e eu fui tentar acompanhar e fui cortado, né? Porque em alguns lugares, se você tentar acompanhar, né, saber como é que está funcionando, como é que está sendo feito, o que é que está sendo gasto, para onde está indo os recursos, aí você é cortado, é queimado, né, Ribeiro? Chama queimado, é queimado.
né? Você é afastado, você é escanteado. Irmãos, Hebreus capítulo 13, verso 7 diz que nós devemos ser submissos aos nossos guias, aos nossos pastores. A Bíblia fala isso, que a gente deve ser submisso, é verdade. Mas é importante também a gente entender que a submissão da igreja ao seu pastor só é até quando o seu pastor for fiel a Deus. Se o pastor deixar de ser fiel a Deus e a palavra de Deus, nitidamente você não tem obrigação alguma de ser submisso a um líder desse, a um pastor desse. Então veja, devemos ser submissos aos nossos líderes enquanto eles forem fiéis às Escrituras, eles forem fiéis à palavra de Deus. Não pode ser uma submissão cega, porque tem pessoas que têm uma submissão cega, não é? Ele está lá, uma vez um obreiro, eu questionei um obreiro com uma determinada atividade, aí ele olhou para mim e fez assim: pastor, eu acho que teve alguma alteração no som aqui no andamento, eu não sei se deu uma alteração aqui, que estou escutando a microfone, deixa eu... Teste. E aqui a gente encerra, irmãos, vejam, aí o irmão pegou e disse assim: pastor, se o meu pastor disser que essa cadeira é vermelha, eu vou pregar que ela é vermelha. Aí eu parei, não estou entendendo. Ele disse: não, se ele disser para mim que é vermelha a cadeira é branca, né? Mas se ele disser que é vermelha, eu vou dizer que é vermelha. Aí é uma obediência cega. É uma pessoa que obedece ao seu líder cegamente, não é? Ele não consegue obedecer ao seu líder olhando para aquilo que a palavra de Deus diz. Então devemos obediência aos nossos líderes até quando eles forem fiéis às Escrituras. E a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 15, verso 14, que nós temos por obrigação, irmãos, exortar uns aos outros. Se você vê a sua igreja, seu líder, aquele que administra, aquele que está na administração das finanças da igreja, você vê que está faltando algo, não está sendo transparente como deveria, não está sendo administrado como deveria, você tem em Deus e na palavra por obrigação procurar a liderança da igreja para corrigir o possível erro, para fazer essa correção. Porque se você não fizer isso, você vai estar negligenciando a palavra de Deus. Você precisa procurar e exortar. Paulo vai dizer: devemos admoestar uns aos outros, em Romanos 15, verso de número 17. Então veja, verso 14: devemos admoestar uns aos outros. E irmãos, pastor, e se eu for então queimado, né? Eu for então cortado pela raiz, né? Diz: olha, rapaz, não se mete aqui não, me excluir. Irmãos, não tenha dúvida, arruma tua mala e vai para uma igreja que seja fiel às Escrituras. Porque se a igreja não consegue enxergar, né, caso esteja errando, e alguém vem e exorta, demoesta, e ela persiste no erro, persiste em permanecer no estado que estava, mesmo você mostrando que está algo errado, que tem algo que está faltando ali, e ele não quer se corrigir, então, irmãos, não tem outra. Não dá para ficar num local, num ambiente onde as pessoas de maneira deliberada, né, de maneira aberta, começaram agora a ser infiel às Escrituras. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.